mais importante é você tratar bem aquelas pessoas com que você está todo dia. Sim. Porque tratar bem as pessoas de fora de casa, na hora que eu tô aqui, eu trato bem o Samuel, mas aí dentro de casa eu trato mal minha esposa e meu filho. Sim. Então, quem eu sou? Olá pessoal, bem-vindos a mais um Domcast, um lugar de encontros autênticos, um espaço para voltar ao essencial, onde cada história revela uma raiz, e cada raiz revela um dom. E hoje nós estamos aqui com um grande amigo, Maurício Rezende, vai compartilhar um pouco da sua história, seus valores, aquilo que ele gosta de fazer. Então vai ser um bate-papo muito legal, acompanhe. Prazer, Maurício, estar aqui você com a gente. Obrigado pela visita, pelo seu tempo, e é uma honra a gente poder trocar essa experiência, essa conversa. Samuel, a honra é toda minha. Já desde o início do lançamento do Domcast, fui acompanhando os episódios e achei a ideia, assim, o motivo o assunto principal, achei sensacional. Legal. Porque tem tudo a ver com arquitetura, com a vida. A nossa vida pessoal se relaciona, se mistura com o nosso trabalho. Sim. E nossos relacionamentos como amigo, como arquiteto, como empresário, tudo isso se mistura e tudo tem importância. Legal, Bacana, prazer, uma isso honra. É muito bom, é isso aí. Maurício, uma coisa que a gente sempre traz para o nosso diálogo é sobre a relação de quem nós somos, né, na nossa existência. Então, Maurício, além do arquiteto, do ofício como arquiteto, quem é o Maurício na raiz, na sua essência? Quem é você? É uma pergunta bacana, né? Porque esses dias eu estava pensando sobre isso e assistindo uma escritora que eu acompanho e tal. Ela estava falando exatamente isso. A maioria das pessoas, eu achei muito bacana essa percepção dela, eu não tinha parado para pensar. A maioria das pessoas, quando você pergunta quem é você, ela vai falar: eu sou um arquiteto, eu sou um empresário, eu sou um advogado, eu sou isso, aquilo. Isso não é você, isso é o que você faz. Isso, é isso. E aí, quando eu li isso e vi o que era sobre um livro que ela escreveu, que ela estava falando eu comecei a pensar sobre isso. E é uma coisa bacana de se pensar. E eu cheguei à conclusão de que eu sou um cara que busca justiça. Poxa, legal. É uma coisa que me incomoda muito em tudo que eu faço. Certo. Em tudo que eu faço, eu tento ser o mais justo possível. Porque tudo que a gente faz, seja na esfera profissional, seja na esfera pessoal, dentro de casa, fora de casa, a gente tentar ser o mais justo possível, porque a todo momento, tudo que a gente fala cria um resultado, né? Cria um impacto em alguém. Sim. Então eu percebi que isso para mim é muito importante, esse senso de justiça, não essa justiça que eu falo, a justiça
do direito, não é isso. Mas de ser justo. Porque nos relacionamentos, né? Então, na vida profissional, toda vez que a gente toma uma decisão, toda vez que a gente transmite essa decisão através de um projeto para um cliente, para um fornecedor, para um parceiro profissional, para uma mão de obra que vai executar aquilo que a gente faz, a gente tem que tentar ser o mais justo possível na forma e no resultado. Sim. Naquilo que a gente pretende e nas nossas ações, né? A maneira como a gente trata as pessoas, as que a gente conhece bem e as pessoas da nossa família. A gente precisa ser justo. Ser justo é ter peso, é ser equilibrado, é ser generoso, é ser calmo. Eu acho que isso é um grande desafio. E eu entendi assim, essa pergunta, quem é você? Eu sou um cara que busca justiça. Poxa, você está falando sobre isso, e isso rompe com muito do comportamento social. E não tem como falar sobre essa questão, sobre o ser justo, né, e não pensar na própria relação filosófica disso, né? Quando a gente olha para as virtudes cardeais, né, de Aristóteles, né? A justiça está ali, justiça, temperança, prudência e coragem, né? Mas a justiça das virtudes cardeais ali, ela abre uma janela do que você falou, que para mim é uma das principais assim do nosso ser, que é essa equidade que você falou. É não só aquilo que eu olho, que eu penso, mas na relação do outro. Então isso é muito forte. Esse senso, aquilo que exatamente o que você falou, o que eu faço, as minhas ações, aquilo que eu penso, as minhas decisões num projeto, até mesmo numa relação familiar, como isso vai afetar positivamente ou negativamente outra pessoa, para o bem, para o mal, e a gente perdeu isso nas relações, na nossa sociedade, essa busca por justiça, de ponto de equidade, de equilíbrio. Essa relação, essa sua busca por senso de justiça, quando isso nasce em você, na sua trajetória de vida, e você percebe que isso é o que me move. Como que foi isso para você, essa descoberta? Eu acho que ela começa na infância, né? Ela se reforça, ela começa na infância. Eu acho que o impacto da infância no resto da nossa vida é muito grande. Você teve um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que um referencial, você fala assim, eu tive ou tenho na minha vida um referencial de justiça? Com certeza, meu pai. E aí eu queria falar sobre isso. Quando você fala da justiça de Aristóteles, né, tem um pensamento que volta e meia ele passa na minha cabeça. E aí, já falando também, linkando isso com o meu trabalho, Platão, ele dizia que o mundo das ideias é um mundo perfeito. Toda ideia materializada, ela vem carregada de imperfeição. E essa relação de justiça, muitas vezes, nós erramos. Muitas vezes nós somos injustos, somos imperfeitos. E isso pode trazer uma consequência simples, né? Realmente a maneira como eu falei não foi legal, então eu preciso... Ou pode trazer consequências. Então, o exemplo que eu tive do meu pai, ele era uma pessoa extremamente justa no trato com as pessoas.
Mas ele era um ser humano, né? Ele era imperfeito. Sim. Então, as imperfeições dele, pelo menos essas, eu tento também não cometer. Uhum. E eu acho que o mais importante não é ser justo ou ser perfeito, porque ninguém é 100%, Sim. óbvio. Sim. Mas é tentar reconhecer, identificar, né? E isso eu acho que essa questão nunca tinha parado para pensar onde começou isso. Eu acho que começa na infância, passa na adolescência, que é o momento onde você estabelece diversas conexões, né, de relacionamentos, de amizade, onde se abre, né, para a vida e começam essas relações todas com vários grupos, né, família, amigos, enfim, relacionamentos e tudo mais. E depois vem para a vida profissional, né, e isso se estende. E aí, quando você cria a sua própria família, quando isso acontece, eu acho que é onde essa busca mais se intensifica para mim. Uhum. Porque aí eu deixo de estar buscando e eu passo a ser um exemplo para alguém, que é meu filho. Sim. Então, aí, para mim, isso tem um peso muito grande. Uhum. E eu acho que essa busca por tentar ser justo, ela se acentua muito mais nessa fase, para mim. Sim. Tem uma frase que eu gosto bastante, do Jonatas Freitas, que ele fala assim, sendo ser humano, nem mais nem menos. Sim. Isso é importante a gente ter, que é o que você falou, o ser humano como um ser imperfeito, mas que busca na sua vida, na sua forma de se relacionar com o mundo, com as pessoas, essa relação de justiça, de equidade, do bem, a forma de lidar com as pessoas e cometendo os erros, mas buscando esse campo de reconhecimento, né? E aí eu perguntei desse lugar, né, porque a maior parte da nossa vida tem a nossa relação da origem dos nossos referenciais, né? Seja ele, né, um referencial da família, um referencial da escola, do campo das ideias, enfim. E aí, quando você fala da família, né, você fala da questão da materialização, né? Antes de formar a sua família, como que era isso para você? Você começa a sua jornada, por exemplo, no campo da descoberta artística, né? A arte, a sua relação da arte, e aí arte e materialização das ideias. Como isso começa a abrir a sua visão de mundo e de você falar assim, não, desse ponto onde eu estou agora, o meu objetivo é sim isso, mas é também construir uma família. Como você passa por todo esse caminho até chegar no ponto de ser pai do Miguel, esposo da Juliana, como é essa trajetória? Olha, o interesse pela arte, ele começou na adolescência. Uhum. Através da pintura, de desenho. Meu pai era um cara que gostava de desenhar, sem nenhum tipo de formação. O pai era comerciante, mas ele desenhava muito bem. Verdade. E pintava. Sim, tinha um talento, assim, uma facilidade de desenhar. Ele fazia desenhos meus, né? Desenhava meu rosto. Legal. Enfim, Você tem esses desenhos guardados? Tem. Legal. E isso me chamava atenção, né? Uhum. E o interesse daí, aí na adolescência, através de livros e tal, eu fui me interessando por arte, pintores. A minha irmã, uma das minhas irmãs, fez design de interiores. Uhum. Trabalhou muito tempo na área e ela tinha livros, né, de arte, então eu pegava e ficava lendo e aquilo me chamava a atenção. Acho que legal. E a partir dali me despertou um interesse pela arquitetura, porque eu tinha uma outra, não é uma paixão, não posso falar que é uma paixão, porque você só se apaixona por aquilo que você conhece. Uhum.
mas eu tinha uma coisa dentro de mim assim que era a vontade de construir, de tirar uma ideia tirar algo do campo da ideia para materialidade. Poxa, legal. Isso eu sempre achei fascinante e eu vi que eu entendi, mesmo que superficialmente na época, que a arquitetura ela tinha essa capacidade. Talvez esse entendimento não tenha sido lógico, como eu estou dizendo agora. Sim, hoje você era tem, só né? intuitivo. Hoje eu tenho. Sim. Era intuitivo, né? Era uma coisa intuitiva. Não, eu quero fazer arquitetura porque eu gosto de arte, eu gosto de desenhar. A maioria das pessoas é por esse caminho que começa. E depois você realmente descobre ali um propósito, um objetivo, né? Sim. E aí você desenvolve sua forma de trabalhar. Mas nasce por aí, o caminho foi esse. Então, e aí relacionar isso com a família, família, assim, é uma coisa que eu sempre tive vontade de ter. Nunca foi uma coisa que eu decidi. Não. Já tinha isso dentro de você. Para mim era uma coisa natural, assim. Era uma coisa. Eu venho de uma família grande, né? Somos 7 irmãos. Então eu sempre tive vontade de ter um filho, de ter uma família. Seu pai estava ali sempre presente, mãe também. Mãe também. Então eu sempre, para mim foi uma coisa natural chegar a formar uma família. Claro que é uma situação, uma coisa também que acontece, são as coisas que acontecem que não tem muita explicação. Sim. Acontece quando você se dá conta, você já entendeu que aquilo é de verdade, né? É verdadeiro. Então, e hoje, assim, minha família, meu filho, minha esposa é a coisa mais importante para mim, sem dúvida nenhuma. Que legal. Sem dúvida. É o primeiro. Sim. Na escala de importância na minha vida, é minha família, minha esposa, meu filho, sem dúvida nenhuma. Que legal. Maurício, e essa sua descoberta da arte? Você fala de a arte como transição na arquitetura, de construir casas, essa materialização das ideias. Quando você começa a traçar isso, você já começa a traçar isso como até um projeto de descobrir aquilo que você gostava? Como um projeto de estilo de casa, tipo, isso é o estilo de casa que eu gosto, que eu projeto até mesmo para mim, como minha própria casa. Isso já estava dentro de você, até como uma evolução profissional. Você já tinha isso? Antes da faculdade, você disse? Não, na faculdade, nesse processo. Isso já começa a acontecer em você? É um processo que ele começa com certeza na faculdade, mas ele tem um ponto positivo, ele vive em constante transformação. Ele não não é uma coisa perene, não é um ponto imutável. Até porque um projeto, ele nasce de uma ideia, né? O projeto é uma ideia. Sim. O projeto, quando você conclui o projeto, depois uma obra, o projeto é construído, se torna uma obra, é uma materialização de uma ideia. E essa ideia, ela vem de um conceito. Esse conceito, ele vem de uma história, de uma memória, de uma intenção. Nossa, isso é muito forte. Seja o que for. Sim. Residencial, comercial, o que for. Tudo tem história, memória e intenção. Acho que a arquitetura é isso. E o mais bacana de tudo é que o projeto, naquele momento da concepção, ele transforma essa ideia, né, que é um sentimento, né, uma memória, uma história de quem vai habitar, de quem vai usar aquele espaço que você está projetando. Sim. E ali tem uma intenção. Quando ele se materializa,
essa materialização, ela imediatamente ela deixa de ter um significado constante, porque a vida ela vai ressignificar isso. Entendi. O que eu quero dizer? Acho que não fui muito claro. O que eu quero dizer é o seguinte: a arquitetura ela é uma materialização de uma ideia, de uma história, de uma intenção. E essa matéria, ela depois de pronta, ela deixa de ser, ela com o passar do tempo, ela deixa de ter aquele significado inicial, porque a vida, a mudança da vida vai ressignificando. A forma de viver aquilo, né? Exatamente. Então, hoje, com 25 anos de história de projeto, de escritório, eu com certeza eu não projeto mais da mesma forma do que eu pensava lá na faculdade. Porque a minha história de vida do Maurício, a minha história profissional como arquiteto, ela vai sempre te mostrando que existem outros caminhos. Sim, eu entendi. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Você falou de uma coisa que é assim, é chave sobre a questão das memórias, né? Que é o repertório, né, que você carrega. E aí você, né, tava falando da Juliana, do Miguel, né, como eixo da sua vida. Isso foi um divisor de águas na sua vida? Até na forma como você percebe a realidade daquilo que você faz? Então, assim, existe um Maurício que tinha percepções antes da construção familiar, e existe um Maurício que foi transformado e que está em constante transformação depois da formação, a hora que a Juliana chega, Miguel chega. Como foi isso para você? É uma transformação total. Para mim foi uma transformação total. Porque quando você decide, né, ter uma vida a dois, você já está nesse momento, essa decisão, ela já vem carregado de uma responsabilidade que tudo que você decidir fazer na esfera pessoal e em qualquer outra esfera, né? Sim. Vai ter impacto, não só na sua vida, mas também na vida de quem está junto com você. Então, te faz ter um pouco mais de cautela, pensar um pouco melhor antes de tomar qualquer decisão. Seja qualquer decisão. Sim. Uma decisão profissional ou uma decisão pessoal, né? E aí quando nasce o Miguel, quando você tem um filho, e aí essa criança vai crescendo e você percebe que você é o maior exemplo para ela, e vai ser por um bom tempo, né? Isso tem um impacto muito grande, muito maior em tudo que você faz, em tudo que você fala e em tudo que você pensa. Acho que a gente se preocupa até no que a gente pensa. Porque eu acredito que tudo que a gente faz também é um pouco de reflexo do que a gente pensa. Sim. Começa no pensamento, né? É a tal da moral, né? Moral é aquilo que você pensa, ética é aquilo que você faz. Sim. Então, aquilo que a gente pensa, e nós não controlamos nossos pensamentos, né? Sim, concordo. Os pensamentos vêm. Aí depois a gente pode falar um pouco de impermanência, né? Deixar os pensamentos que vêm e vão e muitas vezes são bons, outras vezes nem tanto. Sim. Faz parte, né? Do subconsciente. Do inconsciente. Mas
o impacto de um filho, né, na vida do homem, na vida do pai, na vida da mãe, eu acho que o maior é esse, quando você percebe que tudo que você faz, muito mais do que o que você fala, mas aquilo que você faz, aquilo que você é exemplo. É isso. Então, é algo assim que eu dou muito valor, que eu me policio bastante, que eu penso muito em tudo aquilo que eu vou fazer. O que meu filho pensaria disso, né? O que ele acharia depois, né? O que minha esposa vai pensar disso. Eu acho que isso é viver em família, e isso é justiça. Eu estou sendo justo comigo mesmo e justo com eles, com quem está junto comigo na caminhada, né? Porque se eu, falando lá do começo, quando você me perguntou quem é você, um cara que busca por justiça, se eu sou uma coisa, falo uma coisa e faço outra, se eu sou dentro de casa, eu sou um cara bacana, trato minha esposa bem, trato meu filho super bem, sou amoroso dentro de casa, mas fora de casa eu sou um inconsequente, eu trato mal as pessoas, eu sou injusto, eu sou desonesto. Sim. Então, cadê? Eu não sou justo, então. Então, até outro dia eu ouvi uma frase assim, bacana, que dizia que é fácil tratar os outros, é fácil tratar bem as pessoas que você gosta, as pessoas que você não conhece, aliás. Ao contrário, é fácil você tratar bem as pessoas com que você relaciona e que você não conhece. Sim. Mais importante é você tratar bem aquelas pessoas com que você está todo dia. Sim. Porque tratar bem as pessoas de fora de casa, a hora que eu estou aqui, eu trato bem o Samuel, mas aí dentro de casa eu trato mal minha esposa e meu filho. Sim. Então, quem eu sou? É O isso. que eu estou fazendo aí na rua, o Maurício é um cara sensacional, educado, inteligente, tudo mais, mas aí dentro de casa, então o contrário também vale. É verdade. Você está falando disso, né? Me veio duas memórias. Uma é dos atores, né? Os atores lá na Grécia, né? Começa ali, né? A ideia da representação, né? Do personagem, né? Sim. E aí você falou uma coisa que, né? Que é a raiz da hipocrisia. Exato. O que é o hipócrita, né? É aquele que representa um papel, o artista, né? Começa ali, ele representa um papel, mas não é quem ele é. Então existe um discurso, existe uma interpretação, uma máscara, e aí você falou uma coisa que é o que a sociedade olha, que é a camada superficial, principalmente depois das redes sociais, né? Então é a camada mais superficial da persona e que na maioria das vezes não é real. Então muitas vezes a gente percebe uma relação de inúmeros personagens, a pessoa incorpora vários personagens. Então, é um personagem profissional, é um personagem religioso, é um personagem dentro de casa. Sim. E dentro de casa esse personagem não se sustenta. Na intimidade não existe um personagem que se sustenta. Não. Né? Você falou de um ponto que é importantíssimo. Exatamente. E essa relação que você fez sobre legado, sobre aquilo que as pessoas que vivem intimamente com a gente descobrem. Eu lembrei de uma frase de Aristóteles, de muitos anos atrás, que ele falava assim: você só pode realmente ser meu amigo depois de ter comido um prato de sal junto comigo, que é essa relação íntima do ser. E então é difícil, é desafiador, e é uma busca interna mesmo de realmente eu estou sendo justo e maduro a ponto de aquilo que eu faço impacta
positivamente, primeiro os que estão dentro da minha casa, que vivem intimamente comigo, mas o ser real não é só o dentro da minha casa. É todas as pessoas com que eu me relaciono e vivo, isso gera impacto positivo e realmente existe um reconhecimento. É isso realmente sobre o que é o ser. Exato. É fantástico pensar sobre isso. Não precisa ser dois, tem que ser o mesmo. Claro que tem as formas de comportamento, né? Sim. Eu profissionalmente, a gente se comporta. Condutas, né? São condutas. Isso. Então, o Maurício parece ser um cara sério, ou então aquela pessoa é uma pessoa muito brincalhona, extrovertida, tal. Será que ele é assim mesmo? Uhum. Claro que eu entendo assim, eu tenho uma postura um pouco mais séria até, profissionalmente, mas a baliza da justiça, de tentar ser justo nos meus pensamentos, nas minhas ações, a forma como tratar os outros, tem que ser a mesma, dentro e fora de casa. Em qualquer ambiente, seja profissional ou pessoal, ou com os amigos, enfim. Tentar ser a mesma. E aí, eu acho o que você falou sobre o teatro, né? Eu acho que a gente está num momento de transição. E isso se reflete na arquitetura. A gente está num momento de transição onde as pessoas estão um pouco, falando de rede social, as pessoas estão um pouco cansadas dessa teatralidade toda que a rede social traz. E hoje há uma busca por algo mais natural. Então, eu nunca consegui muito criar um personagem, né? Eu sou o que eu sou ali na minha rede social, enfim. E eu tento trazer isso também para o meu trabalho. Sim. E eu acho que esse momento de transição, ele se reflete em várias esferas, né? As pessoas estão cansadas dessa artificialidade, dessas várias desses teatros que a rede social cria. Sim. Né? Então o cara ali é um profissional no Instagram sensacional, mas fora dali é um cara intragável, é um profissional enfim, que não está preocupado com o resultado final, mas ele está preocupado em mostrar um processo bonito, mas que carregado de artificialidade. Que muitas vezes é só business, né? Só business. E o nosso trabalho, o trabalho do arquiteto, ele é complexo por causa disso. Ele não é só business. A gente lida com a vida das pessoas. Eu trabalho com a história, com as memórias, com uma intenção que muitas vezes as pessoas nem sabem me explicar. A maioria não sabe explicar. É verdade. Né? Você também atende os clientes aqui. Sim. Muitas vezes o cliente ele chega aqui, ele não sabe nem o que ele quer. quer. E aí a gente tenta pegar um fio ali daquele novelo e puxar para entender e tentar transformar aquilo numa ideia. E tentar a busca a mudança que eu acho que existe é buscar, as pessoas estão buscando uma naturalidade maior. Então, um reflexo disso está nos materiais. Sim. Que conectam, né, a isso. Uma busca por uma conexão, uma busca por uma coisa mais natural mesmo. Sim. Busca por produtos mais naturais. E isso se reflete no desenho. E isso vai se refletir, já está se refletindo na fachada das construções. Sim. E dentro das construções, principalmente. Sim. E essa teatralidade que a gente passou, esse período assim muito intenso, né?
que a rede social eu acho que foi o... Estopim. Não, eu acho que foi o final. Ah, tá, o final. Eu acho que ele começa assim uma busca por uma perfeição. Né? As pessoas vão buscar um profissional para fazer um projeto, para construir uma casa, e elas buscam algo perfeito. E a gente sabe que não existe nada perfeito. Sim. Aliás, uma frase que eu gosto muito é buscar a beleza na imperfeição. Vem um pouco da filosofia japonesa. Sim. Buscar a beleza na imperfeição. O imperfeito também é bonito. Então essa busca pela perfeição, ela passou por um processo onde a fachada da casa era mais importante do que dentro. É total. A industrialização dos materiais, então um excesso de materiais industrializados que imitam isso, que imitam aquilo, e a perda da naturalidade, a perda da madeira, a perda da rocha natural. E nós estamos e a rede social, né, veio mostrar, foi o final dessa, eu acho que é o ponto mais alto dessa não naturalidade, que é esse teatro, né? As pessoas estão ali criando um personagem, e eu acho que agora nós estamos num ponto de virada, nós estamos lá no turning point. As pessoas estão buscando, e aí falando da arquitetura, estão buscando uma coisa mais natural. Você entrou num ponto que reflete muito sobre a questão da identidade, né? Sobre essa pergunta até mesmo do que as pessoas gostam, enfim. Tem um conceito de distinção que eu sempre penso sobre isso, que é a distinção, por exemplo, de um homem maduro e de uma criança. E aí eu vou te falar por que eu estou te falando isso. Certo dia eu escutei que a diferença, e eu entendo isso como real, a diferença de um homem maduro e de uma criança, né, que tem uma mentalidade mais infantil, a criança, ela sente, depois ela fala e por último ela pensa. O adulto é diferente, o homem maduro. Sim. Ele sente, pensa, reflete e por último ele fala e age. Sim. E quando a gente olha, por exemplo, a relação até mesmo da concepção, daquilo que os clientes, né, olham, a concepção fica muito no final da coisa. Então, qual é o resultado estético que isso vai dar? O que está por trás? O que eu sinto com isso? Quais são os efeitos que isso vai ter na minha vida a longo prazo? Eu quero saber o resultado final, que é a relação daquilo que a gente fala das nossas ações. Então, isso reflete muito, até mesmo uma maturidade de escolhas e na busca até mesmo de sentido. Então, qual é o sentido de escolher aquilo que eu escolho? O que isso vai trazer para o meu dia a dia, para a minha vida, para o impacto, né, da minha vida ali, da minha casa, da minha família? E eu vejo, Maurício, a arquitetura, o arquiteto que tem essa relação muito madura de enxergar todas essas nuances, e aí volta naquilo que você falou, da história, das memórias e da intenção, de levar isso para o cliente, para as pessoas, né, com que elas se relacionam, falar assim, não, é mais do que a capa do que você está vendo, envolve a sua história, envolve as suas memórias, existe intenção, existe tempo, repertório. Então isso tudo realmente traz sentido e algo muito mais belo e mais amplo para a relação. Isso é fantástico. Aí, para falar, para te responder sobre isso, tem uma questão da gente pensar assim, o que é arquitetura? O que um projeto de arquitetura e de interiores carrega com ele? Bom, a gente falou no começo, né? A arquitetura é a materialização de uma ideia, mas fazendo um caminho contrário. Por que a gente entra num lugar
e se sente bem e não consegue explicar o porquê. Quantas, né? Tudo bem, para nós que trabalhamos na área é um pouco mais fácil, mas quantas pessoas da sua família, do seu convívio, às vezes você viaja, vai num restaurante, entra num lugar, num hotel, na casa de alguém, e na casa de um amigo, que seja, nada especial, mas você entra e fala assim, nossa, que lugar gostoso, que vontade que eu tenho de voltar lá, Sim. Que ambiente bacana. Não são só as pessoas são importantíssimas, Sim. claro, a energia das pessoas está ali é importantíssima, mas o ambiente em si, o lugar, né? O porquê que isso acontece. Isso é um intangível, né? É o imaterial. Tem uma frase que filosófica que diz assim: tudo que é sólido se desmancha no ar. Já ouviu essa frase? Não. Ela é da metade do século XIX. Depois eu te falo quem que disse ela. Mas ela foi dita em um contexto completamente diferente, nada a ver com arquitetura. Estava falando de sociedade, né, dos meios de produção, da sociedade em si. E era uma frase, era uma crítica na época, em 1850, quando ela foi criada, ela é uma crítica a uma modernização da sociedade na época. E se a gente fizer um paralelo com os dias atuais e com a arquitetura, e com essa ideia da impermanência, a arquitetura ela vem de um conceito, transformar algo concreto, pedra, bloco, cimento, ferro, tudo isso tem peso, né? Tem permanência num espaço, numa atmosfera. Né? E esse espaço, ele cria uma atmosfera, ele cria uma sensação de conforto. Então, aquela ideia, ela se transformou em algo sólido. E esse algo sólido, que é a arquitetura, quando você entra e você usa, você percebe, ela se transforma em você numa sensação que você não consegue explicar. Concordo. E o trabalho e o design de interiores, ele é uma âncora, é uma ponte, uma ligação entre essa sensação de se sentir bem num lugar e a memória e a história das pessoas que vão habitar aquele lugar. Porque o design de interiores ele vai trazer o tato, a textura, o tecido, um objeto, um porta-retrato, uma textura, que isso vai te trazer à tona memórias, vai trazer um sentido. Então, nós passamos por um momento de muita superficialidade. E nós estamos entrando isso na vida geral. Sim. Nós estamos entrando num momento onde as pessoas estão buscando uma conexão maior com a sua família, com o seu lugar, com aquilo que você se identifica, e não simplesmente estar naquele ambiente ou ter algo naquele ambiente porque por modismo ou por tendência. Não, aquilo tem que ter um significado para quem vai usar, não para o arquiteto, não para a sociedade, não para os outros verem, mas para quem vai usar o ambiente. Ô Maurício, então para você esse elemento intangível, aquilo que é invisível na arquitetura, é essa relação daquilo que o ambiente carrega além da estética e que reflete o próprio ser da pessoa, como ela percebe o espaço? É isso? Isso para você é o elemento invisível?
tantos estudos hoje, né? A arquitetura ela está tomando um caminho de estudar o reflexo do ambiente no seu comportamento, no seu bem-estar. Sim. Né? Será que trabalhar aqui na Dom Parquet, nesse ambiente aconchegante, nesse ambiente bacana, bem projetado, com materiais que trazem uma identidade, com a identidade do Samuel e da Bruna? Sim, é aqui. isso. É isso. Ou se isso aqui fosse um galpão com um monte de pecinha empilhada e você tentando vender, qual que seria o reflexo disso na tua saúde mental, no seu bem-estar, na sua vontade de estar aqui trabalhando? Eu acho que a arquitetura e o design de interiores reflete nisso. Então, na sua casa, que é para onde você volta, no seu trabalho, onde muitas vezes a gente passa a maior parte do tempo. Sim. Se esse ambiente não te traz uma qualidade de vida, não te traz uma qualidade de vida, ele não vai beneficiar a sua saúde mental, que hoje em dia é tão importante, né? Total, né? Tão falada a saúde mental. Sim. Nessa vida pós-pandemia que a gente vive, e tão hiper conectado, hiper informado, bombardeado de informação o dia inteiro, e onde a gente busca esse momento de paz? Onde a gente vai buscar, qual lugar é esse momento de conexão? É quando você está em casa. É isso. Maurício, você falou de uma coisa que até as pessoas às vezes nos perguntam, a gente tá sempre envolvido sobre não só aquilo que a gente faz, mas de trazer a nossa essência, né? O nosso espaço, né? Essa relação, né, da madeira, das coisas que a gente escolhe, muito da nossa percepção estética, daquilo que a gente carrega, né, de memórias da nossa vida, é realmente da nossa conexão com o lar em si, né, com o ninho. E esse seio da família, né, eu passei por uma experiência aqui que me marcou bastante. Uma vez uma moça entrou aqui na loja, tudo, e aí ela entrou no nosso banheiro e ela começou a chorar mesmo. E aí eu falei, o que você tá chorando, né? E ela não conseguia parar de chorar e ela me falou, tô chorando tudo porque entrar nesse espaço evocou as melhores memórias da minha infância na casa da minha avó. Olha só. E assim, ela falou assim, isso trouxe um estado de alegria e de lembranças tão positivas. Eu falei, é sobre isso realmente, aquilo que a gente carrega, as coisas, não só as coisas que a gente gosta, mas as nossas memórias, e como esse espaço que a gente vive nos conecta com aquilo que há de mais importante, igual, né, você falou da família como o eixo para você ali, o ponto mais importante da sua jornada aqui. Para você, Maurício, quando você está em casa, né, ali você, Juliano, Miguel, para você esse é um tempo em que você fala assim, não, eu estou no lugar onde eu mais gosto de estar, é por isso que eu estou aqui. O que é para você estar em casa? Porque você projeta, isso faz parte da sua vida, projetar, lidar com os sonhos dos clientes, mas estar em casa, o que é estar em casa para você? É o que você me perguntou lá no começo. Qual que era, em que momento que apareceu essa vontade de ter uma família? Você perguntou isso para mim lá no começo. Sim. E eu respondi que sempre teve. Então, é gratidão, porque estar em casa com meu filho, com saúde, eu com saúde, Juliana com saúde, é o mais importante. É o momento
significa paz, significa o encontro, é onde sou eu mesmo, é onde eu sou eu mesmo. Não tem ali um momento de maior tranquilidade. Não tem como. Não há viagem, não há local simples ou sofisticado demais que te traga uma emoção, uma felicidade. Nossa, realizei um sonho, estou aqui em tal lugar, me visitar tal coisa. Não tem satisfação maior do que essa de estar em casa. E esse episódio que você contou, uma cliente sua que se emocionou ao entrar aqui no banheiro da loja, né? Uhum. Só a arte é capaz disso. E eu coloco a arquitetura como uma arte. Uma arte. Sem dúvida. Só a arte é capaz de emocionar dessa forma. Nada mais é. Muitas vezes a gente vive numa sociedade que às vezes não dá o valor correto para a arte, né? Uhum. E ela faz parte do nosso dia a dia. Tá em tudo, né? Em tudo. É. Muitas vezes a gente não percebe a importância. Quando a gente viaja, coloca lá a sua música de preferência. Uhum. Você está ouvindo um artista. Sim. E você ali, essa música te lembra uma fase da sua vida. Uhum. Aquilo emociona. Você pode Sim. até não chorar, tal, mas só o fato de você lembrar de uma fase da sua vida já é uma emoção. Uhum. Quando você entra num ambiente, você fala, nossa, que lugar legal, que gostoso, que bacana. Quando você está em casa, como você disse, com a família, chega em casa do trabalho, você está com sua esposa, com seus filhos, eu estou em casa com meu filho, com minha esposa, é um momento de relaxamento total. Quando a gente come uma comida, né, cozinhar também é uma arte. Sim. Quando a gente come uma comida e aí a gente não consegue explicar aquilo, Uhum. e aí usa uma frase assim, nossa, isso aqui está divino. É verdade. Quando a gente fala isso, a gente não precisa falar mais nada, né? A gente trouxe, quando eu falo uma comida divina, não, ela não foi feita por Deus, mas aquilo está tão gostoso. Sublime, né? Aquilo está tão gostoso que não tem como explicar, não tem adjetivo. E isso traz uma dose de emoção. Para quem gosta de arte, para quem vê um quadro, uma obra de arte, uma escultura, uma pintura, e aquilo vem carregado de uma intenção, e aquilo você consegue se emocionar, Uhum. mesmo até que a intenção do artista tenha sido outra, mas aquilo te remeteu a alguma coisa e aquilo te emocionou. Só a arte é capaz disso. Concordo. Né? Você, falando disso, eu concordo e penso que a arquitetura, né, como arte, ela é de todas as artes. É a arte que é impossível que qualquer ser humano na face da Terra passe por ela desapercebido. Que ela envolve tudo. Com certeza. Tudo. A rua onde a gente anda, os lugares onde a gente viaja, onde a gente senta para comer, tudo envolve arquitetura. Tudo, absolutamente tudo. Porque às vezes as pessoas têm a concepção de arte como uma concepção, uma ideia filosófica, um trabalho específico, artístico, que, né, tem carreira, enfim. E aí, essa relação da arquitetura como um processo criativo de criar e dar vida, né? Você falou da comida. O cara que constrói que está ali cozinhando, que está fazendo, está criando algo, né? Não como concepção arquitetônica, mas como processo criativo. E para mim, de todas as relações que o ser humano pode exercer de belo nessa vida, é o criar. Com certeza. É criar algo, né? E mais do que criar, e aí entra no ponto do que você falou, eu crio, mas eu crio numa relação de amor, do que vem de dentro,
Não é só faço por fazer, mas crio porque tem um sentido, porque tem um propósito, faz parte disso. E isso é a vida, né? É a vida. É a arquitetura, criar, né? E essa sensação que a gente estava falando aqui de se sentir bem ou de provar uma comida. Quando eu falo de arte, né? A maioria, quem não é da área, às vezes entende que a arte, obrigatoriamente, ela precisa ser sofisticada ou intelectualmente complexa. Sim. Nem sempre. Né? Muitas vezes você pode entrar numa casa simples e se sentir bem ali. Sim, sem dúvida. Ser um ambiente que vai te trazer essa sensação de conforto. Ele não precisa estar carregado de coisas sofisticadas. Sim. A mesma coisa, uma obra de arte de um artista consagrado com uma obra de arte de um artista, um escultor de rua, que você olha ali o que ele fez, né? Um escultor aí de uma área rural que pega um pedaço de madeira ali e faz uma escultura de algo que ele acha importante para ele, e aquilo te traz uma emoção. Um prato de comida, que pode ser um prato sofisticado, pode ser um arroz com feijão. Quando ele vem carregado de intenção, vem carregado de amor, como você disse. E o ato de criar, ele é realmente carregado de amor. Ele não é o trabalho do arquiteto. Isso que é o mais fascinante do nosso trabalho. Ele tem sim, ele vem carregado de questões técnicas, que tem que ser um norte, que tem que balizar aquilo, mas não é o mais importante. Muitas vezes as pessoas acham que o mais importante é a técnica. O mais importante é fazer aquilo com amor, porque quando a gente consegue fazer isso com amor, é quando a gente consegue o resultado que a gente falou no começo. E o resultado qual que é? Entrar num ambiente construído, materializado, a ideia materializada, e sentir essa sensação, sentir uma atmosfera, sentir essa sensação carregada de conforto, de bem-estar, através de tudo que está ali, da arquitetura e do interiores que foi pensado. Isso é o mais importante. A técnica, todo mundo aprende. Se pegar um livro, como projetar, tem. Sim. Né? Você vai pegar ali medidas, padrão, um quarto tem que ter tal, mas não é isso. É uma inter-relação de várias questões. Sim. Técnicas, estéticas e emocionais. É você entender o que o seu cliente quer, transformar aquilo, transformar essa ideia em materialidade. Isso, se a gente fizer uma relação, é uma das poucas profissões que tem assim, é um simulacro da vida, né? Concordo. O trabalho do arquiteto, ele está em constante evolução. Quando você me perguntou lá na faculdade, você já pensava? Sim, sempre pensei na minha estética, no que eu gostaria de colocar nos meus projetos. Mas o nosso trabalho está em constante evolução. Ô Maurício, e você falou dessa questão da estética, né? A estética é um dos campos de estudo da filosofia, né? Sim. E a própria relação de estesia, né? Da beleza, da concepção da beleza em si. E o oposto disso, da estesia, é a anestesia, né? Que é essa incapacidade do ser humano de enxergar o belo, além da relação dos padrões
estabelecidos, né, pela sociedade, por consumo, por comportamento. Então, esse olhar para o belo, para a estética, que realmente desperta muita coisa e não só a camada superficial da coisa, é o que realmente faz com que a gente olhe para algo e fala assim, não, isso tem muito mais do que a camada dos meus olhos está enxergando, né? Então, deixa eu parar. Igual o vinho, né? Decantar. Deixa eu olhar para aquilo que eu estou enxergando, né? E falar assim, não, isso não é só isso. Tem muito mais do que uma relação estética superficial. E isso também nos tira um pouco dessa anestesia, né? Que essa sociedade colocou de que a gente incorpore certos padrões e fala, não, é só isso mesmo. Mas precisa de muita ruptura, né? Para conseguir enxergar isso, né? Assim, se a gente for falar do conceito de belo, né? Existem vários. Sim. Em várias épocas, né? Então, o conceito da estética, da estesis, como você disse, lá para os filósofos na Grécia Antiga estava carregado de simetria, estava carregado de materiais nobres que tinha à disposição na época. Sim. Mas estava intrinsecamente relacionado à matemática. Sim. Né? Sim. Depois a gente passa por outras correntes né? Senão, para não me estender muito, são vários conceitos, são vários pensamentos sobre o que é belo e o que não é belo. Sim. E muitas vezes o que é belo para um não é belo para o outro. Sim. Mas o que eu acho que define verdadeiramente o que é belo, e o que eu entendo isso no meu trabalho, é aquilo que vem carregado de verdade. Putz, é isso. Quando a gente consegue tirar a verdade da pessoa, a verdade do cliente, transformar aquilo num projeto, aquilo vai ser belo. Não é abstrato, né? Exato. Não é abstrato. É um conceito abstrato transformado em realidade, em materialidade. O que você trouxe aqui, o que você transformou essa loja, é a verdade sua e da Bruna. Sim. É o que vocês trouxeram aqui. Sim. Claramente. Eu passei aqui antes disso ser. Eu conheci esse prédio antes dele ser uma loja. Sim. Antes dele ser a sua loja, Sim. aliás. E o que você transformou, você, a Bruna e a Larissa, transformaram aqui, é a verdade de vocês. É a sua verdade e a verdade da Bruna. Sim. Então, por isso que todo mundo que passa aqui fala, nossa, que bonito, que loja bonita, que materiais bonitos, que escolha de produtos. Por isso que profissionalmente a gente vem aqui buscar algo que seja a verdade para os nossos projetos. Sobre a verdade. Que transforme, que transforme essa verdade em materialidade nos nossos projetos. Mas está muito filosófico esse papo. Assim, o que é verdade então? Só para a gente não ficar... falando de projeto, falando de arquitetura, é aquilo que não é moda, ou aquilo que você não coloca porque é caro. Infelizmente temos isso. Tem muito, né? A indústria de consumo, a própria indústria te leva a isso. Isso. Na verdade, não só na arquitetura, em tudo, né? Em tudo. Na roupa, no carro, enfim, se for barato. As manipulações, eu né? Não quero. Então, independente do valor econômico, esse material que a gente coloca, um traço que a gente faz, um desenho, uma abertura, uma entrada de luz num projeto, ele tem que estar carregado de verdade. Ele não pode ser aleatório. Ô Maurício, e essa relação do que é verdadeiro, do que é justo,
do que é belo para você. É o que a gente falou até aqui. Sobre Sim. justiça, sobre beleza e sobre verdade. Quando você olha para sua trajetória, lá o Maurício criança, olha para sua formação acadêmica, aquilo que você construiu e tem construído como esposo, como pai, as inúmeras atuações que você vive e a sua forma de viver a vida. O Maurício, daqui você se encontrando, se você se encontrasse com você daqui a 30 anos e olhasse para toda a sua história como um legado, qual é o legado que você deseja deixar para o Miguel, para sua esposa e para todas as pessoas que vivem e conviveram com você até agora? Acredite no que você faz. Esse é se o Maurício do futuro, se eu pudesse voltar, ou se viesse o Maurício daqui 30 anos falar comigo, eu falaria que persista, acredite no que você faz, porque quando fazemos algo buscando o melhor, buscando ser justo, buscando ser verdadeiro, o resultado ele sempre vai ser positivo. Então eu olho minha trajetória, hoje são 25 anos de trajetória de escritório de arquitetura, são 14 anos como pai, Nossa. 16 anos como marido, né? Tudo isso que você falou. É uma trajetória onde eu sempre busquei dar o meu melhor. E quando a gente busca dar o melhor, a gente colhe os frutos. Quando a gente não colhe o fruto, aquilo se torna sabedoria, aquilo se torna aprendizado. Não tem como não dizer que não há percalços, que não há erros. Não tem como. Né? Dor, sofrimento, sim, mas graças a Deus muito mais alegrias. Só que na dor, no erro, a gente sempre aprende mais. Verdade. Nos momentos de alegria e de glória e de felicidade, a gente comemora e esquece um pouco de olhar aquilo que foi feito, né? Mas nos erros e fala, putz, eu poderia ter feito aquilo um pouco melhor. Isso é evolução. Por isso que eu falei que a arquitetura é um simulacro da vida. Porque a todo momento a gente está sempre buscando fazer melhor, buscando fazer diferente, buscando a inovação, buscando verdade, né? Isso é da minha profissão, eu acho que é uma das partes mais bonitas, eu vejo assim, de sempre estar buscando algo melhor, sempre estar buscando a verdade, sempre trabalhando com amor, com vida, com sonho dos outros, né? A gente trabalha com os sonhos. Então isso eu acho que é o mais bacana e é o mais... E é o legado. É o legado. Esse é o legado. Acho que o legado é... Quando eu falo buscar justiça em tudo, quem é o Maurício é um cara que busca justiça, é um cara que sempre busca melhorar. Então, eu acho que esse é o legado do que eu gostaria de deixar. Né? Legal. Alguém que nunca desiste. Não desiste nunca.
Então, e sempre em busca de conhecimento. A única coisa que ninguém pode tirar da gente é o nosso conhecimento, né? Concordo. Ele é cumulativo e tudo é conhecimento. Leitura, o dia a dia, relacionamento com as pessoas, os projetos, cada projeto a gente aprende, é incrível isso. E aí a gente acumula, e eu acho que isso é um legado que eu busco deixar para o meu trabalho, né? Uma verdade e um senso de ser justo, de transmitir a verdade através do meu trabalho, através de um projeto. Maurício, essa é como diz uma ideia da filosofia. Você falou da filosofia da eudaimonia, né? Sim. O sentido, né, de fazer aquilo que a gente faz e dessa nossa relação da vida, que a gente também não tem como saber quanto tempo, né, a gente vai ter aqui, mas o que você falou é esse movimento de tô aqui, vou viver, vou ser o melhor no que eu posso, né, no sentido de evolução, não ser perfeito, como muitas vezes, né, as pessoas acham não há como ser, mas é essa sensação de que ultrapassa a memória e que realmente faz parte da nossa identidade. Eu sei quem eu sou, quais são os meus valores, os meus princípios, o porquê eu faço o que eu faço, e isso me move. Isso é o que te movimenta. Exato. Nossa, fantástico, fantástico. É isso. E a gente falou de filosofia, de justiça, de verdade, de beleza. E onde entra Deus nisso? Uhum. Deus está em tudo isso, né? Sim. Não tem como separar. Deus está na busca pela perfeição, como também está na imperfeição, está no erro. Sim. Ele está na justiça, nessa busca pela justiça, mas ele também está quando, por uma determinada situação, fomos injustos. E aí você precisa reparar essa injustiça. Ele está no belo, e o belo está em tudo, né? Na natureza. Sim. E em tudo isso que a gente falou. Uhum. Então, é um fio que une tudo isso, invisível. Concordo. Isso envolve todas as virtudes. Todas as virtudes, justiça, coragem, temperança, caridade, exato, fé e esperança. Todas as virtudes na busca e mais do que a busca. Você falou de um ponto que para mim é o ponto-chave em todo ser existencial. É de que essa relação do ser humano com Deus, essa relação ela é tão profunda, tão forte, que no meu entendimento ela só é forte, profunda e envolve todas as áreas da relação, da vida, da processo criativo e de tudo que envolve ser humano, nem mais nem menos, é de que o ser humano foi criado intencionalmente com as características do ser divino. Então, o ser humano é um ser humano e espiritual, que tem relação direta
com o ser divino. É o ser divino dentro do ser humano. Então, quando eu olho para o ser humano, eu não consigo olhar para o ser humano e para mim mesmo como um ser natural, mas como um ser que é natural, mas como um ser espiritual. Isso para mim, a concepção do ser. É por isso que essa busca do ser humano por virtude, quando o ser humano começa a se relacionar com todas as áreas da virtude, ela começa a se relacionar com um ser que está para além da própria virtude em si, que transcende, que está presente na relação do belo, da relação, né, de também errar, tropeçar e de reconhecer o erro. E isso para mim, de todo o eixo existencial, é o que sustenta todas as coisas. É isso. Sim. Legal. Quando a gente fala dessas questões que você disse sobre caridade, sobre temperança, sobre verdade, né? Sobre Deus, né? E tudo isso que a gente já falou antes. E aí a gente pensa, por que quando você está passando por um momento difícil, onde está Deus, né? Por que isso está acontecendo comigo? Ou quando você está numa fase muito boa e está tudo dando certo, você se lembra de Deus aí? Então, quando você vê uma pessoa que tem uma vida extremamente sofrida, sim, passou dificuldades a vida inteira, vive como tem tantos, né, no nosso muito país, vive muito. miseravelmente, passa fome, condições horríveis de moradia, escassez de tudo. Sim. Então e aí, assim, que momento que essa pessoa tem felicidade no dia a dia dela? E a gente vive tantos momentos felizes no nosso dia a dia e não dá valor. E aí eu vejo assim, às vezes a sociedade fala, acredita em Deus, essa pessoa, então essa pessoa não acredita em Deus. Então, porque ela tem... E eu que sou um afortunado, digamos assim, né? Tenho uma família saudável, tenho uma casa para morar, tenho comida na mesa para comer, tenho meu trabalho, meu filho estuda numa escola, bom, tudo. Então eu acredito mais em Deus do que aquele miserável. É um conceito às vezes mesquinho, e é por isso que eu disse, é o que eu acredito, que Deus está em tudo. Tudo isso que a gente está vendo aqui, aquele vento batendo ali fora na palmeira, é Deus passando e transmitindo essa sensação e levando o sofrimento dessa pessoa. Também é Deus, porque às vezes um sofrimento material é uma maneira de sofrer, e muitas vezes alguém que tem uma vida material farta, muitas vezes um sofrimento emocional enorme, tão grande quanto aquele material. Sim. E essa pessoa com sofrimento material, ela vive feliz, ela acredita em Deus. Sim. Ela vê razão na vida dela. Então, essa busca por justiça, ela muitas vezes ela não está só nas atitudes, ela está nos pensamentos, e ela não é fácil, né? Porque muitas vezes a gente se vê em xeque. É como se fosse um campo de batalha, né? O tempo todo. Exatamente. É isso. O tempo todo. Maurício, tem muita coisa para a gente abordar, falar.
Essa conversa, né, continuaria por horas. Sim, né? com certeza, muito boa. Mas falar sobre tudo isso só reforça, né, para mim, né, que já convivo com você desde a minha trajetória lá, né, há 14 anos atrás. A gente estava falando de umas memórias aí, Sim. quando eu comecei minha jornada profissional. Mas conversar com você hoje só reforça para mim que o Maurício é mais do que o Maurício arquiteto. É o Maurício que vive a vida, a realidade, o relacionamento com as pessoas de forma inteira. E essa nossa conversa hoje também é para que outras pessoas conheçam o Maurício além do Maurício arquiteto. O Maurício é mais que um arquiteto. O Maurício é o Maurício arquiteto, sim, mas ele é o Maurício pai do Miguel, esposo da Juliana, que ama a vida, que olha para a realidade, para as pessoas, a relação, né, com Deus e a forma de enxergar a vida como algo que realmente merece ser vivido e que, como você mesmo disse, tem entrega total, é genuíno. Você faz porque você reconhece que faz e ama fazer. Então, obrigado mesmo pelo seu compartilhamento e só aumentou a minha admiração por você, Maurício. Obrigado mesmo por estar aqui, compartilhar, e muito bom caminhar com você. Eu que agradeço. A admiração é mútua, recíproca. Obrigado. E muito obrigado aqui. A oportunidade de a gente vir bater um papo desse assim, que eu gosto tanto, é sensacional. Obrigado e parabéns pelo espaço. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Obrigado.